funcionários. Eu recebi uma carta aberta aos produtores rurais do Brasil. Tá? Essa carta, a princípio, é assinada pelos produtores rurais pela liberdade. Eu li a carta, levantei o projeto a respeito do qual a carta versa, e eu queria, respeitosamente, apoiar essa carta. Essa carta mostra a preocupação dos produtores rurais, ou pelo menos desta associação que representa uma parte dos produtores rurais e estaria alertando os demais. A carta mostra preocupação com o projeto de lei 2148 de 2015. Esse projeto de lei cria no Brasil o mercado de carbono. A carta, a princípio, traz preocupações com as consequências que a submissão do país a imposições estrangeiras, as consequências que podem ser trazidas para o nosso povo, para a produção de alimentos, para o Brasil e para o mundo. Em alguns momentos, a carta destaca que é muito comum, e é verdade, que os países assim reconhecidos como desenvolvidos criem regras de preservação ambiental, de não desmatamento, ou de recuperação ambiental, ou de adoção de comportamentos que poderiam ter algum impacto nas mudanças climáticas para os outros países, e não para eles próprios, países desenvolvidos. A carta mostra que, muitas vezes, existe um movimento, né, de suposta preocupação com desmatamento, de suposta preocupação com a poluição do ar, de suposta preocupação com as mudanças climáticas, para que os países em desenvolvimento assumam, né, compromissos e arquem com prejuízos e com obrigações que os próprios países impositores não arcam e com as quais eles não se comprometem. Então, o que eu fiz? Eu levantei o projeto, verifiquei o projeto, pedi para a assessoria também verificar. O projeto é bastante extenso, muito detalhado, e ele cria uma série de obrigações com implicações na preservação de partes do solo e, inclusive, com a criação de sanções administrativas. Eu entendo que a discussão precisa ser mais aprofundada. Eu tenho medo, junto aqui com as pessoas que se manifestaram, de que um desejo, vamos dizer assim, de atender às exigências internacionais ou um desejo de apresentar um comportamento conforme os ditames de proteção ambiental impostos, que esse desejo faça com que esse projeto seja aprovado de uma maneira célere, talvez para dar uma mensagem ao mundo, ou talvez até para alguma implicação eleitoral, e nós não façamos uma análise mais aprofundada das consequências da aprovação desse projeto para o nosso país. Então, eu, vamos dizer assim, me uno às pessoas que fazem esse manifesto, pedindo, pelo menos, que haja uma maior reflexão, que se pare a tramitação desse projeto para uma análise mais aprofundada. Eu já venho demonstrando preocupações, e aqui eu quero deixar muito claro, eu sou favorável à proteção ambiental, tenho uma preocupação muito grande, por exemplo, com a preservação das nossas águas, tenho falado isso nas minhas redes sociais, em entrevistas, até em palestras, tenho preocupação, sim, com as nossas florestas, mas eu também tenho preocupação com a preservação da nossa soberania. E como eu estudo esse tema há muitos anos, muito antes de eu pensar em ser deputada, o que eu percebo é que muitas vezes esses discursos bonitos, vamos dizer assim, de preservação ambiental, de observância de uma série de comportamentos politicamente corretos, eles não vêm para atingir aquela finalidade propriamente. Esses discursos vêm para exercer uma dominação.
né, sobre o nosso povo, sobre o nosso país, sobre o uso do nosso território. Então, eu enxergo neste projeto um movimento nesta linha. Se fala muito em aquecimento global, se fala muito em mudanças climáticas. É como se o Brasil estivesse assumindo uma culpa que eu entendo firmemente que o país não tem. E, ao assumir essa culpa, abre portas para que os outros países comecem a interferir na nossa nação. Os produtores rurais fazem uma leitura, vamos dizer assim, mais específica para a sua área de atuação. Eles fazem uma leitura de que este controle servirá para impedir a produção no Brasil e para que no exterior haja uma produção livre e restrita. Essa é a leitura dos produtores rurais, que não está equivocada. Mas eu, lendo esse projeto, ao lado de outros tantos projetos, eu me preocupo com um movimento para restringir a nossa soberania. Falei disso recentemente, por exemplo, quando comecei a participar de vários eventos a respeito das assim chamadas empresas ESG ou ESGs. Acho excelente que as empresas observem os direitos de todos os colaboradores, os direitos fundamentais, a pluralidade, a representatividade. Acho excelente que as empresas tenham compliance para as mais diversas finalidades. Acho excelente que as empresas se preocupem com a sustentabilidade. Mas temo que comecem a criar regras de suposta observância desses princípios para extirpar do mercado, seja do mercado público ou do mercado privado, empresas pequenas e médias que até colaboram para esses princípios e para esses valores, mas que não têm condições ainda de observar todas aquelas muitas regrinhas que nos são impostas. Então, eu faço coro aqui, de maneira muito respeitosa, aos senhores parlamentares federais, com os produtores rurais, nesta preocupação, e peço, pelo menos, que haja, vamos dizer assim, que haja mais comedimento na análise e no trâmite desse projeto. Peço atenção especial às normas administrativas que prevêem sanções, São normas muito abertas, e essa crítica, se os senhores procurarem meus textos, seja textos acadêmicos ou textos em jornal, vão perceber, eu sempre critico sanções e normas proibitivas muito abertas, porque estas normas são aquelas que abrem as portas para a corrupção, para tráfico de influência, para abusos de toda a ordem. Então, eu quero aqui deixar esse registro. Não sei se conseguiremos fazer um debate mais aprofundado sobre essa questão neste mês, que já falamos, é um mês que está complicado aqui na casa, porém, quero sim que nesta casa ocorra um debate sobre esta legislação que está em trâmite no Congresso Nacional. Muito obrigada, senhor presidente.